A cada 6 minutos, uma pessoa com mais de 50 anos sofre um derrame que poderia ter sido evitado. Você provavelmente tem pelo menos um desses 4 medicamentos perigosos na sua casa neste exato momento, sem saber do risco que está correndo. Se você tem mais de 55 anos, este vídeo pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. O derrame, também chamado de acidente vascular cerebral, acontece quando o sangue para de chegar ao cérebro. É como se alguém fechasse a torneira principal da sua casa. Só que no seu cérebro, quando isso acontece, as células do cérebro começam a morrer em poucos minutos. Por isso que as pessoas sempre dizem que tempo é cérebro quando alguém tem um derrame. O que muita gente não sabe é que alguns remédios que usamos todo dia podem estar aumentando muito o risco de derrame, especialmente depois dos 60 anos. Um estudo recente descobriu que 4 grupos de medicamentos muito comuns podem triplicar suas chances de ter um derrame. E o pior é que muitas vezes esses remédios são usados sem necessidade real ou por tempo muito longo. Porque algumas pessoas continuam com a mente clara e saudável mesmo depois dos 70 anos. Qual é o erro comum que muitos de nós cometemos com os remédios sem perceber? E como você pode proteger seu cérebro escolhendo alternativas mais seguras? Quais são exatamente esses 4 tipos de medicamentos que você deve questionar? Fique até o final para descobrir todas essas respostas que podem fazer toda a diferença na sua saúde cerebral. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo importante sobre saúde. Nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Adoraríamos conhecer melhor nossos inscritos. Para entender por que esses medicamentos são tão perigosos, primeiro preciso explicar o que realmente acontece no seu cérebro durante um derrame. Imagine que o seu cérebro é como uma cidade muito movimentada, cheia de avenidas por onde o sangue precisa passar para levar oxigênio e nutrientes. Quando essas avenidas ficam entupidas ou se rompem, é isso que chamamos de derrame. Existem 2 tipos principais de derrame. O primeiro é quando uma artéria fica entupida, como quando um cano da sua casa entope com gordura e sujeira. Esse é o tipo mais comum e representa 80% dos casos. O segundo tipo acontece quando a artéria se rompe, como se um cano estourasse na parede. Esse é mais grave e pode ser fatal rapidamente. Conforme vamos envelhecendo, nosso cérebro fica mais vulnerável a esses problemas. É como se os canos da nossa casa fossem ficando mais velhos e frágeis com o tempo. Por isso que pessoas com pressão alta ou diabetes têm ainda mais risco, porque essas condições funcionam como se aumentassem a pressão dentro dos canos ou corroessem as paredes deles. Os 4 grupos de medicamentos que vou falar hoje podem piorar esses problemas de várias formas diferentes. Alguns aumentam a pressão dentro das artérias, outros fazem o sangue ficar mais grosso, e alguns até mesmo danificam as paredes dos vasos sanguíneos. O problema é que muitas vezes tomamos esses remédios por anos, sem saber desses riscos. Medicamento perigoso número 1. Os anti-inflamatórios como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno. Esses são os remédios que muita gente toma para dor nas costas, dor de cabeça ou dor nas articulações. O problema é que eles fazem 4 coisas muito ruins para o seu cérebro ao mesmo tempo. Primeiro, eles aumentam a pressão arterial. É como se apertassem ainda mais os canos que já estão sob pressão. Segundo, fazem você reter sal e água no corpo, o que piora ainda mais a pressão. Terceiro, podem prejudicar os rins, que são responsáveis por controlar a pressão arterial. E quarto, mexem com as plaquetas do sangue, que são as células responsáveis por formar coágulos quando necessário. Um estudo com mais de 200 mil pessoas mostrou que quem usa esses anti-inflamatórios regularmente tem até 30% mais risco de ter um derrame. O pior é que muita gente toma esses remédios todo dia, às vezes por anos, achando que não tem problema porque são vendidos sem receita.
O diclofenaco é considerado o mais perigoso de todos. Na Europa, ele só pode ser vendido com receita médica por causa dos riscos cardiovasculares. Mas aqui ainda é vendido livremente. Se você usa qualquer um desses anti-inflamatórios regularmente, especialmente se tem mais de 60 anos, precisa conversar urgentemente com seu médico sobre alternativas mais seguras. Medicamento perigoso número 2. Os anticolinérgicos, especialmente aqueles usados para problemas de bexiga. Os nomes mais comuns são oxibutinina e tolterodina. Esses remédios são dados para pessoas que sentem vontade de urinar com muita frequência ou têm escape de urina. O problema é que esses medicamentos bloqueiam uma substância chamada acetilcolina, que é fundamental para o funcionamento do cérebro. É como se desligassem parte do sistema elétrico da sua mente. A acetilcolina é especialmente importante para a memória e para manter o fluxo de sangue adequado no cérebro. Além disso, ela é crucial para o aprendizado, a capacidade de concentração e o processamento cognitivo. Estudos mostram que pessoas que usam esses medicamentos por mais de 3 anos têm 50% mais risco de desenvolver demência. E o risco de derrame também aumenta significativamente, especialmente em pessoas com mais de 70 anos. O mais preocupante é que muitos idosos tomam esses remédios por anos, sem acompanhamento médico adequado, o que agrava ainda mais o risco de danos cerebrais. Além dos problemas de bexiga, esses anticolinérgicos também incluem alguns remédios para alergia, para enjoo e até alguns antidepressivos mais antigos. Se você toma qualquer medicamento que deixa sua boca seca, causa sonolência ou dificulta para urinar, pode ser um anticolinérgico. A boca seca é um sinal clássico desses medicamentos, mas os efeitos vão muito além disso. Pode haver também dificuldades de visão, constipação e até confusão mental, especialmente em idosos. Infelizmente, muitas vezes esses efeitos colaterais são subestimados ou ignorados por pacientes e profissionais de saúde. O uso prolongado de anticolinérgicos pode comprometer a qualidade de vida, causando déficits cognitivos irreversíveis. Por isso, é essencial que quem faz uso dessas medicações esteja sempre em contato com um médico, para avaliar a real necessidade do tratamento e buscar alternativas que não prejudiquem a função cerebral a longo prazo. Medicamento perigoso número 3. Os corticoides tomados pela boca, como prednisona e dexametasona. Esses são os famosos remédios com cortisona que muitas vezes são dados para inflamação, alergia ou problemas respiratórios. Os corticoides orais são o que eu chamo de tripla ameaça para o seu cérebro. Primeiro, eles aumentam a pressão arterial, às vezes de forma muito rápida e intensa. Segundo, fazem o açúcar do sangue subir, mesmo em pessoas que não têm diabetes. E terceiro, alteram o colesterol, aumentando o colesterol ruim e diminuindo o bom. É como se atacassem seu cérebro de 3 direções diferentes ao mesmo tempo. Uma pessoa que toma corticoides por mais de 3 meses pode ter até 60% mais risco de ter problemas cardiovasculares, incluindo derrame. Além disso, o uso prolongado pode causar outros efeitos colaterais graves, como osteoporose, ganho de peso e até problemas psicológicos, como alterações de humor e ansiedade. O maior problema é que muitas pessoas tomam esses remédios por muito tempo sem necessidade real. Às vezes, começam tomando para uma crise de alergia ou asma e continuam por meses ou até anos. Outras vezes, são usados para dores que poderiam ser tratadas de outras formas, com abordagens mais seguras e eficazes. Se você está tomando corticoides há mais de 2 semanas, é essencial conversar com seu médico sobre como reduzir gradualmente a dose ou trocar por alternativas mais seguras. Nunca pare de tomar corticoides de uma vez só, porque isso pode ser perigoso. A redução deve ser feita sob orientação médica rigorosa para evitar o risco de efeitos adversos graves. Medicamento perigoso número 4. Os antipsicóticos,
especialmente quando usados em idosos. Os nomes mais comuns são risperidona, olanzapina e quetiapina. Esses medicamentos foram criados para tratar esquizofrenia e outros problemas psiquiátricos graves, mas, infelizmente, são muito usados de forma inadequada em pessoas idosas. Muitas vezes, esses remédios são dados para idosos que estão agitados, confusos ou têm dificuldade para dormir, especialmente aqueles com demência. O problema é que em pessoas mais velhas, esses medicamentos podem quase duplicar o risco de morte e triplicar o risco de derrame. Isso acontece porque os antipsicóticos afetam o coração, podem causar arritmias e alteram a pressão arterial. Em idosos, que já têm o sistema cardiovascular mais frágil, esses efeitos podem ser fatais. Por isso que hoje existe um alerta muito claro de que esses medicamentos não devem ser usados rotineiramente em idosos com demência. Se você ou um familiar idoso está tomando algum desses medicamentos, é fundamental questionar com o médico se realmente é necessário e se existem alternativas mais seguras. Muitas vezes, problemas como agitação e insônia podem ser resolvidos com outras abordagens que não envolvem esses medicamentos de alto risco. O mais importante é que você não tome nenhuma decisão sozinho sobre esses medicamentos. Nunca pare de tomar um remédio de uma vez só sem orientação médica, porque isso pode ser muito perigoso. A ideia é conversar com seu médico sobre alternativas mais seguras e sobre como reduzir gradualmente esses medicamentos quando possível. Agora, vou te ensinar como aplicar esse conhecimento na prática para proteger sua saúde cerebral. O primeiro passo é fazer uma revisão completa de todos os medicamentos que você toma, incluindo aqueles que compra sem receita na farmácia. Anote tudo numa folha de papel. O nome do medicamento, para que serve, há quanto tempo toma e quantas vezes por dia. Para os anti-inflamatórios, a alternativa mais segura é o paracetamol. Ele não tem os mesmos riscos cardiovasculares e pode ser usado com mais tranquilidade para dor de cabeça, dor muscular e febre. A dose máxima é de 1 grama a cada 6 horas, sem ultrapassar 4 gramas por dia. Mas lembre-se de que mesmo o paracetamol deve ser usado com cuidado se você tem problemas no fígado. Outras alternativas incluem os géis anti-inflamatórios que você passa na pele. Eles têm muito menos absorção e causam menos problemas que os comprimidos. A cúrcuma em pó também é uma excelente opção natural. Você pode usar uma colher de chá de cúrcuma em pó por dia, misturada na comida ou em um copo de leite morno. A fisioterapia e os exercícios adequados para a sua idade também são fundamentais para tratar a dor sem medicamentos. Para problemas de bexiga, existem alternativas mais seguras que os anticolinérgicos. Os exercícios de Kegel, por exemplo, podem fortalecer os músculos da bexiga e reduzir os escapes de urina. O treinamento vesical, onde você vai aumentando gradualmente o tempo entre as idas ao banheiro, também é muito eficaz. Existem medicamentos mais novos e seguros, como o Mirabegrão, que funciona de forma diferente e não tem os mesmos riscos para o cérebro. Reduzir o consumo de líquidos à noite e evitar bebidas com cafeína também pode ajudar muito com os problemas noturnos de bexiga. Para substituir os corticoides orais, quando possível, prefira os corticoides inalados para problemas respiratórios. Eles agem localmente nos pulmões e têm muito menos efeitos no resto do corpo. Para problemas de pele, use pomadas com corticoides em vez de comprimidos. Para a inflamação e alergia, o extrato de própolis verde pode ser uma alternativa natural muito eficaz. Mudanças na alimentação também podem reduzir a inflamação no corpo. Inclua mais peixes ricos em ômega 3, como sardinha e atum, frutas vermelhas como morango e mirtilo, e vegetais verdes escuros como brócolis e espinafre. Evite alimentos processados e açúcar em excesso, que aumentam a inflamação. Para problemas de agitação e sono em idosos, especialmente aqueles com demência,
As alternativas não medicamentosas são muito mais seguras. Manter um ambiente calmo e familiar, usar música suave, fazer atividades durante o dia para cansar naturalmente e ter uma rotina regular de sono são estratégias muito eficazes. A validação emocional também é fundamental. Em vez de tentar convencer uma pessoa com demência de que ela está errada, valide seus sentimentos e redirecione gentilmente sua atenção. Isso reduz muito a agitação, sem precisar de medicamentos perigosos. É muito importante que você saiba que existem algumas situações onde esses medicamentos podem ser necessários, mesmo com os riscos. Nunca tome decisões sobre medicamentos sem conversar com um profissional de saúde qualificado. Se você tem histórico de úlcera no estômago, deve ter muito cuidado com anti-inflamatórios, mesmo os mais seguros. Pessoas com problemas graves nos rins precisam de atenção especial com qualquer medicamento. O paracetamol em doses altas pode ser tóxico para o fígado, então, quem tem hepatite ou cirrose deve usar com cuidado. Se você toma remédios para afinar o sangue, como varfarina, precisa de acompanhamento médico mais rigoroso ao fazer qualquer mudança. Alguns dos medicamentos que mencionei não podem ser parados de uma vez só. Os corticoides, especialmente, precisam ser reduzidos gradualmente ao longo de semanas ou meses. Parar de uma vez pode causar uma crise grave. Os antipsicóticos também devem ser retirados lentamente para evitar efeitos de rebote. Se você tem diabetes, pressão alta ou problemas do coração, qualquer mudança nos medicamentos deve ser acompanhada de perto pelo seu médico. Esses problemas de saúde aumentam ainda mais o risco de derrame, então a supervisão médica é fundamental. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por se preocupar com sua saúde cerebral. Se este conteúdo foi útil para você, deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essas informações importantes. Nos comentários, conte qual medicamento mais te preocupou. E se você pretende conversar com seu médico sobre alternativas mais seguras. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que podem estar usando esses medicamentos sem saber dos riscos. Conhecimento é a melhor forma de prevenção e você pode estar ajudando a salvar uma vida. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.